Olha, já tem Gustavo Batista comigo, é isso? Vem comigo na trilha da notícia, agora 11 horas 33 minutinhos. Eu quero voltar com o Gustavo, ele que falava sobre esse caso, onde a Polícia Civil de Cravinhos fez hoje pela manhã buscas na empresa de Marlon Couto. Marlon confessou em uma carta enviada à polícia que é o assassino do empresário Nelson. Ele matou o empresário no último dia 16 de maio, após uma reunião. O Marlon continua foragido e agora, direto de Cravinhos, Gustavo, com mais detalhes em primeira mão, chegando antes a notícia aqui na tela da Record Interior. Buscas pela manhã e olha, inclusive, essas buscas, Gustavo, elas não estão ligadas diretamente a esse assassinato. O que a polícia queria encontrar por lá? Em detalhes agora, conta pra gente. Vamos lá, mais uma vez, boa tarde, Valentim, boa tarde a você que nos acompanha aqui dentro do Balanço Geral. Olha só, é uma investigação que está aí em sentido paralelo, né, ao caso Nelson, né, homicídio deste empresário da capital paulista. O que aconteceu hoje de manhã aqui na cidade de Cravinhos? A partir da inteligência da Polícia Civil, investigações aí levaram a Polícia Civil, investigadores, o delegado, até pelo menos 3 imóveis aqui na cidade de Cravinhos. Um desses imóveis, inclusive, né, é a fábrica onde o empresário Nelson foi morto há algumas semanas aqui no município. Os outros 2 imóveis são casas que seriam usadas aí não só para o estoque desses suplementos, mas também para a confecção, fabricação desses suplementos. Essa investigação da polícia, né, essa operação que foi realizada nesta quinta-feira, é para apurar crimes de falsificação de produtos alimentícios. Neste caso aí, os suplementos fabricados pela indústria que o Marlon é um dos proprietários. De acordo com a polícia, como eu disse, foram 3 aí imóveis, né, com mandados de busca e apreensão. Esses 3 imóveis serão alugados, além da fábrica, 2 casas em diferentes pontos aqui da cidade de Cravinhos. E a perícia esteve nesses 2 lugares e também a vigilância sanitária, por se tratar aí de produtos, né, para a alimentação, no caso, suplementos. E aí, Valentim, segundo o delegado, no papel, nenhuma das empresas aí que elaborariam, né, que produziriam esses suplementos, estariam no nome do Marlon. Seriam aqueles famosos laranjas, né? Pessoas que são usadas, né, para serem responsáveis aí pelas empresas. Mas o delegado não tem dúvidas de que essas empresas seriam do próprio Marlon. E aí essas pessoas podem, inclusive, serem ainda ouvidas aqui pela Polícia Civil dentro deste inquérito de investigação. Todo o material apreendido, né, inclusive muitos suplementos, documentos, nesses 3 lugares, eles vão ser encaminhados aí para órgãos públicos para serem analisados, né, avaliados, principalmente na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, lugares aí que vão poder confirmar realmente se ocorreu uma adulteração ou falsificação desses suplementos, desses produtos que eram aí comercializados, inclusive pelas redes sociais, pela internet, pela empresa, pela indústria do Marlon, né? A polícia, ela não descarta, inclusive, que além do Marlon, o Tadeu, inclusive o Nelson, né, que foi a vítima, né, do homicídio, que foi morto pelo Marlon, possa também o Nelson participar, né, possa ter participado deste esquema que acontece, né, de adulteração e falsificação de produtos de suplementos, né? Lembrando que esta ocorrência, mais uma vez, ocorre de forma paralela ao que aconteceu da morte do caso Nelson, né? Para quem nos acompanha aqui dentro do Balanço Geral, para a gente recordar, né? O Nelson, ele saiu de São Paulo no dia 16 de maio, veio até a cidade de Cravinhos para uma reunião de negócios. Ele estaria cedendo uma marca para o Marlon, né? E aí houve uma discussão. O Marlon confessou, inclusive, no início desta semana, ter matado o Nelson. Com a ajuda do Tadeu, ele acabou encaminhando o veículo do Nelson para a capital São Paulo e ele teria descartado não somente a arma do crime, mas também o corpo do Nelson no rio, na cidade de Miguelópolis, né? E este caso, ontem inclusive teve um desdobramento, né? O Marlon continua foragido, mas a esposa dele, a Marcela, se entregou aqui na Polícia Civil, inclusive daqui a pouco a gente tem uma reportagem sobre este caso. Já o Tadeu se entregou na semana passada, também confirmando
todas essas informações referentes ao caso da morte do Nelson. Referente então a este caso, essa investigação de hoje, 3 lugares, 3 pontos aí que seriam usados para falsificação e adulteração de suplementos aqui na cidade de Cravinhos. Todos esses lugares aí, né, seriam de propriedade do Marlon aí, que é apontado como a pessoa que assassinou o Nelson. Vamos ver com mais detalhes agora as informações repassadas pelo Dr. Heitor Assis a respeito dessas investigações da adulteração dos suplementos. Hoje nós deflagramos uma operação policial visando combater a fraude de produtos alimentícios. A gente foi em 3 locais para investigar a eventual prática do crime de 272 do Código Penal, que é falsificar suplementos alimentares e alimentos. O que vocês aprenderam nesses lugares? A gente aprendeu alguns rótulos, alguns vasilhames e alguns insumos que em tese seriam usados para a prática desse crime. O que foi apreendido hoje vai passar por exames agora? Isso, agora os produtos serão encaminhados para a perícia para passar por exame laboratorial. A gente também vai fazer uma comunicação com a Anvisa para saber se esses produtos que estavam sendo produzidos tinham autorização do órgão nacional para, então, junto com a perícia técnica feita pelo laboratório nosso, da Polícia Científica, constatar eventual irregularidade. Quem possivelmente está envolvido? Assim, a gente basicamente eu não quero nominar aqui os nomes, mas seria um cara que está sendo já investigado por um homicídio aqui que ocorreu recentemente na cidade. A gente está fazendo consultas ainda, provavelmente tem outros sócios, mas a gente está fazendo consultas ainda não confirmadas. São investigações totalmente autônomas, por mais que alguns investigados são os mesmos, mas são investigações autônomas. Uma é sobre o homicídio, já essa aqui é sobre a eventual falsificação de produtos alimentícios. O Nelson, que foi morto nesse homicídio que o senhor cita, ele seria um dos envolvidos nessas empresas? Seria um dos sócios? A gente não descarta que ele era um dos sócios, mas para deixar claro, até porque ele morreu, ele não é investigado por isso. Mas ele eventualmente poderia sim ser um dos sócios da empresa. O sócio, assim, não informal. Doutor, em relação a como chegou para o senhor essa informação, né? Como que partiu? Ela foi a partir de denúncia? Como que iniciou essa investigação? Foi trabalho de inteligência, a gente constatou que esses locais poderiam ser utilizados para a prática desse crime de falsificação de alimentos. Aí, com autorização, a gente pediu mandado de busca para os locais e com autorização judicial, hoje a gente foi cumprir esses mandados. Tudo indica que eles usaram para as duas coisas, tanto como depósito, mas também como local de produção dos produtos eventualmente falsificados. E aí, de repente, a situação que já era complicada piorou, né? Nós temos agora o envolvimento do Marlon na morte direta. Me dá o Gustavo aqui, por favor, ao vivo. Agora, 11h41, na morte direta do Nelson. E nós temos o Marlon também, quem sabe, envolvido no crime de falsificação de suplementos. A situação vai ficando muito complicada, é claro que através da inteligência da polícia, mas, Gustavo, uma coisa puxou a outra, né? A hora que a polícia foi lá para investigar o crime, o assassinato do Nelson, algo chamou a atenção ali na empresa, falou, opa, peraí, deixa eu pesquisar qual que é o ramo, qual que é a atividade do Marlon, que empresa é essa, que negócio era esse que o Nelson, segundo o Marlon, estaria tentando extorquí-lo para pedir dinheiro e isso custou a vida dele. Enfim, acabou acendendo aquela luzinha na polícia, a polícia foi lá e agora vai trazer detalhes também dessa outra investigação. E você lembrou bem, né? Ontem, a mulher do Marlon, que na carta ele tenta isentar completamente de qualquer participação no assassinato, né? Ele tenta livrar aí a cara da mulher, mas a mulher, mesmo assim, acabou indo à delegacia e ela acabou presa. É isso, Gustavo? É isso mesmo, viu, Valentim? Até porque existia, claro, o mandado de prisão temporária dela em aberto desde a semana passada. Portanto, ela estava há pelo menos uma semana aí foragida, né? A Polícia Civil tentou localizá-la, não conseguiu. E aí, claro, acredito que diante de tanta pressão das investigações da polícia, sabendo que uma hora ou outra ela poderia ser presa, ela acabou se apresentando aqui na tarde desta quarta-feira aqui na delegacia de Cravinhos, né? E para surpresa de ninguém, claro, ela negou o crime. Só que a Polícia Civil, doutor Heitor, inclusive que está também neste caso, nós vimos eles aí nessa entrevista, ele também acredita que ela passa parte, né, desse trio que está envolvido na morte do Nelson, do empresário Nelson, aqui na cidade de Cravinhos. A gente vai ver agora uma reportagem, né, sobre a apresentação da Marcela aqui e mais detalhes aí repassados pelo delegado do caso, doutor Heitor, claro, e relembrando tudo o que aconteceu de novidade desde o início desta semana, a partir da carta que o Marlon escreveu. Vamos ver.
Marcela se apresentou na tarde de quarta-feira na delegacia de Cravinhos. Ela estava foragida desde a semana passada. A gente fez um interrogatório dela na presença do advogado, doutor Natan, e ela contribuiu, ela prestou declarações, só que ela nega a participação no homicídio e na ocultação do cadáver. Ela apenas argumenta que acompanhou o marido até São Paulo, aí lá encontrou com a família do Nelson, juntamente com o Tadeu, e depois retornaram para Cravinhos. Segundo o marido falou para ela que o Tadeu foi levar um carro em São Paulo, e por isso encontraria com eles lá. E, pelo que ela passou, o marido sugeriu para ela não falar nada disso para a família do Nelson, para não levantar suspeitas. E, segundo ela, como eles não teriam nada a ver com homicídio naquele momento, então pediu para ela não falar nada que encontrou o Tadeu lá. Marlon Couto, marido de Marcela, permanece foragido. No final de semana, Marlon disse em carta que tomou a decisão de contar sobre o crime que cometeu para auxiliar as investigações. Comenta que atua no ramo de suplementos e o Nelson teria pegado produtos desenvolvidos pela empresa dele e registrados sem autorização. Marlon acusa Nelson de extorsão. O empresário paulistano pedia grandes quantias alegando que iria denunciar o uso irregular do registro, impedindo o negócio de Marlon. Nelson faria ameaças físicas e teria encaminhado um vídeo para Marlon em que colocou fogo em um barracão de uma pessoa que não fez os pagamentos. Segundo Marlon, Nelson teria outros produtos registrados que não seriam dele e também extorquia outras pessoas. No dia 16 de maio, na reunião, Nelson pediu um aumento do pagamento. Houve discussão e ameaça. E ele, Marlon, conseguiu pegar uma arma e fez um disparo. Se desesperou e pediu ajuda do Tadeu. Confirma que foi o Tadeu que levou o veículo de Nelson até São Paulo e o abandonou lá. E ele, Marlon, levou o corpo até Miguelópolis, onde jogou a vítima no rio, junto com a arma usada. Uma câmera de segurança de um rancho na região registrou um momento próximo de 7 horas da noite, no dia 16 de maio, em que o automóvel de Marlon passa, primeiro com uma moto aquática engatada, e alguns minutos depois retorna sem o jet ski. Existe a suspeita que o corpo de Nelson foi deixado no rio neste momento. A suspeita do lugar onde o corpo foi jogado surgiu antes mesmo da informação relatada por Marlon na carta. Os detalhes foram repassados por Tadeu Almeida, o outro suspeito de ter participado do assassinato de Nelson. Com exceção das ameaças, a versão de Tadeu é semelhante à de Marlon. Em outro ponto da carta, Marlon disse que a esposa não sabia de nada. Ele teria dito para ela que a viagem para São Paulo seria para buscar Tadeu e visitar os familiares de Nelson, que estaria desaparecido. A esposa Marcela foi orientada a não falar nada sobre o Tadeu. Para a polícia, a Marcela sabia sim sobre o crime nas imagens e que aparece na capital. O objetivo deles era esse, fingir que estava prestando solidariedade para a família do Nelson, para a esposa do Nelson em si. Encontraram com eles, inclusive, no saguão do prédio onde o Nelson morava. Nesse momento, ao que parece, teve uma breve conversa, no que eles se disponibilizaram a realizar algumas buscas na região para ver se encontrava o carro, ver se encontrava imagens de desaparecimento. E tendo, inclusive, a esposa, que estava com frio, cedido algumas roupas para eles. Tanto para Marcela, tanto para o Tadeu e, salvo engano, para o Marlon também. Só que, assim, só teve esse breve contato, segundo a Marcela, e eles foram, entre aspas, para prestar solidariedade. Nelson Francisco Carreira, de 44 anos, desapareceu depois de uma reunião de negócios em Cravinhos no dia 16 de maio. O carro dele foi flagrado retornando para a capital paulista, até que o veículo de luxo, avaliado em mais de R$150 mil, foi abandonado a menos de 2 quilômetros da casa dele na zona norte da capital. Para a família, Nelson nunca comentou sobre ameaças. O ponto de mudança das investigações veio após a divulgação das imagens que mostram o homem circulando com o boné dele, na região onde o carro foi abandonado. O homem do boné foi identificado como Tadeu, que já se apresentou, confessou ter participado do crime e está preso temporariamente na cadeia de Santa Rosa de Viterbo. Sabendo sobre a possibilidade do crime ter ocorrido na empresa, as polícias civis e científica foram até o local e, com a ajuda de produtos químicos, encontraram vestígios de sangue. Marcela vai ficar presa temporariamente por 30 dias na cadeia de São Joaquim da Barra. A gente cumpriu o mandado de prisão temporária dela, que foi expedido pelo juiz de Cravinhos, pelo prazo de 30 dias. Agora, ela foi encaminhada para a cadeia de Santa Rosa, para a cadeia de São Joaquim da Barra, passando amanhã para a audiência de custódia, ficando à disposição do juízo. E assim encaminha para o final das investigações. Quando terminar as investigações, a gente vai dar uma melhor analisada sobre a situação dela, sobre a participação dela nos fatos.
Imaginar que você viu a imagem do circuito aí, né, no momento em que a Marcela, o Marlon e o Tadeu estavam no saguão com a esposa do Nelson, lá em São Paulo, com frio, e a esposa, como disse o delegado do Nelson, chegou a dar blusa para eles, ou seja, ela ajudou até espantar o frio do cara que ainda estava com a mão quente de atirar na cabeça do marido dela. É isso mesmo. Olha que situação absurda. O cara teve o sangue frio de falar para a esposa: a minha solidariedade, tá desaparecido, eu vou te ajudar. Ah, você tá com frio? Toma aqui uma blusa. Ele tinha acabado de dar um tiro na cabeça do marido dela e jogar o corpo no rio. É assustadora essa história. Gustavo, e agora tem mais detalhes ainda sobre esse caso, é isso? Sumiu meu áudio, gente. Eu acho que eu tô sem o contato do Gustavo, ele tá lá em Cravinhos, tem que voltar, ele tá acompanhando mais detalhes do caso. Já já eu volto, porque ele vai seguir nessa história, assim que restabelecer o contato do Gustavo, eu volto com ele. Mas eu tenho aqui, a chefe me avisa aqui que eu tenho uma entrevista do advogado da Marcela, é isso? Tá no ponto? Então ele vai falar agora, o advogado da Marcela, sobre a versão que a defesa está trabalhando para tentar livrar a Marcela da cadeia. Por enquanto ela segue presa, solta aí. Bem, hoje a Marcela se apresentou espontaneamente à polícia, depois desses dias de temor em razão das ameaças que sofria, conversando com o delegado de polícia e os agentes, nós conseguimos viabilizar a apresentação dela sem qualquer risco à sua integridade. Na apresentação ela foi interrogada, esclareceu todas as perguntas feitas pelo delegado de polícia e revelou que não teve nenhuma participação nem no eventual homicídio, nem numa ocultação de cadáver, de modo que vamos pedir a revogação da prisão dela por absoluta falta de indícios da sua participação no crime. Esperamos aí que nos próximos dias a prisão dela seja revogada e ela possa voltar para casa. Nós aguardamos também que nos próximos dias, eventualmente até a próxima semana, tenhamos também a apresentação do Marlon para poder prestar os seus esclarecimentos.